todos, sejam muito bem-vindos. Essa é a 17ª aula de um total de 20 aulas do estágio supervisionado de Língua Portuguesa 4, onde teremos 10 aulas de Língua Portuguesa e 10 aulas de Literatura Portuguesa. Essa aula foi desenvolvida para o 3º ano do ensino médio. Professora produtora Salete Pereira da Silva. Nessa aula, vamos ver a universalidade da variação linguística em Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Ao final dessa aula, vocês serão capazes de aprender as ideias principais de um determinado texto, reconhecer características próprias do tipo textual, sequências linguísticas ou do gênero que pertence. Também produzirão textos escritos ou orais, tendo como ponto de partida um texto, um tema, uma discussão. Vamos realizar a leitura e análise literária da obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Vamos ver a intertextualidade entre a escrita de Guimarães Rosa e outros escritores modernistas brasileiros e europeus. Vamos realizar uma literatura comparada. Realizaremos uma análise gramatical de escrita do autor, bem como análise sobre os elementos que compõem a narrativa. Também veremos figuras de linguagem dentro da obra. Iremos conhecer a obra e o contexto histórico de Grande Sertão Veredas, identificar a voz narrativa, classificar os personagens, tempo, espaço, linguagem, oralidade, arcaísmos, neologismos e ditados populares. Também regionalismos, bem como as estratégias de pontuações utilizadas pelo autor, além de discutir a criação de um dialeto único, que mistura variações da língua portuguesa e outros idiomas, reconhecendo a língua como ser e não como signo. Localizar as figuras de linguagem obtidas a partir de elementos populares, enraizados na cultura, como música do povo, dialetos locais, trejeitos, crendices, rezas e superstições, assim como descrever as características essenciais da história oral com os elementos particulares. Comparar o intertexto modernista da obra de Guimarães Rosa e a escrita de outros escritores modernistas que também empregaram a introspecção psicológica, enredo fragmentados, fluxo de consciência como discurso predominante e epifania em seus respectivos textos, como James Joyce, Virginia Woolf, Clarice Lispector, reconhecendo a intertextualidade e os tipos de discurso, narração, descrição. Mas nessa primeira aula de hoje, sobre esse tema, iremos assistir um vídeo na primeira e segunda aula. Serão exibidos vídeos que irão contextualizar a obra e a biografia do autor, assim como o intertexto modernista da obra de Guimarães Rosa e a escrita de outros escritores existencialistas. Enquanto isso, dará tempo de vocês lerem o livro, porque finalizaremos este assunto em 6 aulas. Então, que não se preocupem, que hoje será uma aula tranquila. Não vamos fazer tudo isso que coloquei aqui não, tá bom? Que eu falei aqui não. Onde quero que preste atenção ao vídeo que eu vou colocar agora. Esse vídeo tem uma duração de 2 horas e 20 minutos. Então, cada dia vamos ver em torno de 20, 25 minutos dele. Dependendo do dia, podemos ver 30 minutos também, ok? Mas como é muito longo, eu assistirei inteiro e colocarei para vocês verem apenas as partes mais importantes para a nossa aula, combinado? Não vou torturar vocês ver um vídeo de 2 horas e 20, tá bom? Mas antes de ver o vídeo, vamos ver um pouco sobre a obra do Grande Sertão de Veredas. Grande Sertão Veredas, escrito por Guimarães Rosa e publicado em 1956, possui qualidades comprováveis que levaram críticos de vários universos sociais a incluí-lo dentre os 100 melhores livros já escritos no mundo. É uma narrativa devastadora e predominante que deve fazer parte da vida de todo leitor. O cenário é o sertão brasileiro, uma área que corresponde a uma parte dos estados da Bahia e de Minas Gerais. Poucos locais citados no livro são reais, sendo boa parte fruto da imaginação do autor, o que não desabona em nada a grandiosidade da obra.
Desde criança, Guimarães Rosa era um ouvinte das histórias contadas na fala regional do centro-norte de Minas Gerais. Ele buscou o fundamento do seu estilo. Antes de ser diplomata, como médico, percorreu toda a região, atendendo aos enfermos e ouvindo histórias de vaqueiros. O convívio do autor com os narradores orais o introduziu no universo dos mestres da narração. Como uma verdadeira viagem pelo sertão, o autor descreve minuciosamente paisagens e localidades, assim como cada árvore, planta, pássaro que habita o sertão como testemunhas das aventuras das personagens. As características do protagonista é um atrativo à parte. Riobaldo é um jagunço, reflexivo e inteligente. Possui um grande senso de lealdade, examina e interroga a própria existência. Um personagem atípico, fora do contexto. Mesmo estando num ambiente rústico, enxerga beleza e inspiração na rotina, além de extrair sabedoria de tudo que experimenta. Grande Sertão Veredas é a luta interna de um jagunço pensador que, apesar de ter uma noiva, possui tanta sensibilidade que se apaixona por um homem. É religioso, mas faz um pacto com o diabo. Os conflitos de Reobaldo são condenados na disputa entre o bem e o mal, embora esses valores sejam muito relativos, dependendo do ponto de vista. A escrita do autor é um amálgama de elementos populares enraizados na cultura, trejeitos, crendices, rezas, dialetos locais e regionais, arcaicos e modernos. O autor ainda menciona a Bíblia, Dante Alighieri, Dr. Fausto e outros textos e personagens clássicos, além da própria literatura brasileira de vertente sertaneja. Grande Sertão Veredas é também uma epopeia da língua portuguesa, que transforma o leitor em heróis épicos e trágicos de uma outra aventura, e do espanto com uma língua que é familiar, mas ao mesmo tempo soa desconhecida. O livro é o monólogo infindo de Riobaldo, um sábio, um melancólico, um perguntador aflito, ansioso por conhecer a natureza do bem e do mal. O travessão que inicia o livro indica a presença do interlocutor invisível, supostamente alguém letrado, conhecedor da vida, que sabe as respostas para as perguntas do protagonista. Esse interlocutor é o diálogo da cidade e o campo, e pode ser o próprio leitor, que se debruça sobre a leitura de um livro tão denso e complexo. E diante de questões sobre Deus, o diabo, nem a fé, nem a descrença tem grande valor. Quem muito auxilia nesse contexto é aquela senhora que atravessa e sustenta o grande sertão, ora apaziguando, ora chicoteando a linguagem. É ela quem atravessa o intransponível do que a inteligência não alcança e conduz para além do que se pode pensar. Segundo Antônio Cândido, na extraordinária obra-prima Grande Sertão, Veredas há de tudo para quem souber ler, e nela tudo é forte, belo, impecavelmente realizado. Cada um poderá abordá-la a seu gosto, conforme o seu ofício. Grande Sertão, Veredas é uma obra do povo com suas narrativas orais, sem autoria definida. São resultados de um processo coletivo e continuado de criação, e sua origem perde-se na distância ancestral. São os primeiros gêneros textuais que diferentes sociedades utilizaram para contar fatos marcantes, provavelmente ocorridos, que traziam consigo um grau significativo de mistério para as personagens que deles participaram. Acredita-se que Reobaldo possui crenças semelhantes à do próprio Guimarães Rosa. Como diz o personagem, bebe água de diversos rios, é católico, mas aceita ensinamentos do protestantismo e do espiritismo. É ao mesmo tempo o retrato da fé do homem do sertão, onde o catolicismo quase não embrenhou, misturado com crenças antigas e uma mentalidade gnóstica, onde busca-se o conhecimento acima de tudo. A ordem lexical e a síntese da narrativa são confusas. As frases são desconstruídas. Não existem capítulos, contudo, com o ritmo, o leitor se acostuma e a leitura desliza.
O cenário exala a natureza, do frescor do rio Urucuia, as ugruras da terra seca, os personagens delineados em seu habitat sem reparo ou revisões gramaticais, com suas adorações e fanatismos. O que não impede que venham carregados de sabedoria, onde se faz presente o maniqueísmo dos saberes da vida, do tempo, da vida e da morte, dos segredos da fauna e da flora. Uma gente mística que crê no magnetismo da vida. Bom, agora que vocês já viram o vídeo, vou deixar os livros com vocês e desejo a todos uma boa leitura. Bom, já falamos até que páginas devem ler para a próxima aula, certo? Espero que tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!